Olá, sejam bem-vindos ao vídeo de revisão da disciplina de Informações Contábeis. Eu sou Adriana Greco Ferreira, tutora da disciplina de vocês, e o objetivo desse vídeo é relembrar os principais conceitos relacionados às unidades 1 a 4 que vocês estudaram ao longo do semestre. Eu queria trazer algumas lembranças importantes do seguinte: as questões do exame final, elas são randômicas, então elas podem ou não serem contempladas, é, né, as questões podem ser contempladas, podem ser unidades 1, 2 ou 3, ou 2, 3 e 4, ou seja, não quer dizer que todas as unidades caiam na sua prova. Então, é importante também que você revise o conteúdo que você estudou nas unidades que estão disponíveis no ambiente virtual da aprendizagem, porque esse vídeo é só um material de apoio e não é o material que vai fazer com que você tenha garantia de ser muito bem sucedido no exame final. O que é a contabilidade? A gente fala que é uma ciência social aplicada que capta, registra, acumula e interpreta os fatos administrativos que impactam a situação econômica e financeira, tanto das pessoas físicas quanto das pessoas jurídicas. Então, a contabilidade, ela ajuda a entender o que aconteceu dentro de um patrimônio de uma pessoa física e de uma pessoa jurídica, tá? Tem por finalidade fornecer informações econômico-financeiras sobre o patrimônio aos diferentes usuários, auxiliando-lhes no processo de tomada de decisão, né? Assim, eles conseguem atingir os seus diferentes objetivos, que são e que podem ser de diferentes formas, como veremos a seguir. Mas quem são esses usuários, né? A gente tem os gestores, ou seja, aquelas pessoas que têm um cargo de confiança dentro da empresa e que precisam da informação contábil para, né, tomar uma decisão, seja de expansão de mercado, seja de retração desse mercado, de contratação de pessoas ou não. As instituições financeiras, né, elas são procuradas pelas empresas ou até mesmo pessoas físicas para a obtenção de empréstimos, né? Elas decidem, né, ter a obtenção de capital de terceiros. Então, as instituições financeiras, para as empresas, principalmente, pedem as demonstrações contábeis para verificar, né, se, ao conceder aquele empréstimo e financiamento, aquela empresa conseguirá pagar, né, a dívida que possui junto com aquela instituição. Fornecedores. Os fornecedores podem pedir também as demonstrações contábeis para verificar se a empresa ela possui capacidade de pagamento, se ela vai conseguir saldar o pagamento que tem, né, na aquisição daqueles bens com os fornecedores, e se ele vai cumprir corretamente os contratos, seja em prazo, seja nas condições pré-determinadas. Os clientes também têm interesse nas informações contábeis para saber se aquela empresa vai continuar com suas atividades ao longo do tempo, sendo capaz de fornecer produtos ou serviços para aquelas pessoas, né, sejam físicas ou jurídicas. O governo tem interesse na questão, né, da apuração das receitas das empresas, porque dessa forma é que são apurados os impostos, né? A forma, né, de recolhimento de dinheiro através do governo e através da arrecadação de impostos. Já os acionistas e investidores, eles, né, só aplicarão o seu capital dentro daquela empresa, né, se entender que há uma criação de valor daquela empresa,
se aquela empresa vai trazer maior rentabilidade ao seu dinheiro, né? Se vai trazer melhor remuneração para aquele capital e se vai ser lucrativa também ao longo do tempo. A gente conheceu o balanço patrimonial, que evidencia a situação patrimonial e financeira da entidade em um determinado exercício. Vimos que os bens e direitos ficam do lado esquerdo do balanço patrimonial, as obrigações e, e o capital próprio, perdão, ficam do lado direito do balanço patrimonial. O ativo corresponde a esses bens e direitos. E esse ativo ele é subdividido em ativo circulante e ativo não circulante. No ativo circulante, temos os bens e direitos de curto prazo, ou seja, que se encerram dentro de um determinado período, né? Dentro de um exercício social. Aqui nós temos como exemplos estoques, caixa e bancos e contas a receber. Já o ativo não circulante, ele abrange quatro subgrupos de contas: o realizável a longo prazo, investimento, imobilizado e intangível. Por isso que a gente diz o seguinte: o ativo não circulante é o somatório do realizável a longo prazo, investimento, imobilizado e intangível. O ativo realizável a longo prazo são os bens e direitos que nós temos de longo prazo, ou seja, após um exercício social da empresa. Então, se a gente tem contas a receber de 5 anos, entra nesse subgrupo de contas. Investimento são os bens e direitos de longo prazo que são utilizados na atividade da empresa, ou seja, que não são utilizados, perdão, na atividade da empresa. O investimento, a gente pode ter ações de outras empresas, a gente pode comprar um imóvel para fins especulativos também. Imobilizado, a gente tem os bens e direitos de longo prazo que são utilizados na atividade da empresa. Então, se eu tenho máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo, essas máquinas e equipamentos são considerados imobilizados. Veículos para transportar mercadorias também. Móveis e utensílios, a gente também considera como imobilizado. Já o bem intangível, já o ativo intangível são os bens não palpáveis, ou seja, não tem corpo, que são utilizados na atividade da empresa e são também de longo prazo. Então, aqui a gente tem, por exemplo, marcas e patentes e direitos autorais. Já do lado direito do balanço patrimonial, a gente tem o passivo, que corresponde às obrigações da entidade, ou seja, o capital de terceiros. O passivo se subdivide em passivo circulante e passivo não circulante. Por isso que a gente diz o seguinte: passivo é igual ao somatório do passivo circulante mais passivo não circulante. Passivo circulante são obrigações de curto prazo. Então, a gente tem salários e encargos de funcionários, fornecedores, empréstimos e financiamentos de curto prazo. Já do passivo não circulante, a gente tem as obrigações de longo prazo, que aqui temos como exemplo empréstimos e financiamentos de longo prazo, ou seja, de duração de 2, 3, 4, 5, 6 anos. Tá? O patrimônio líquido corresponde ao capital próprio da entidade. Então, aqui a gente tem o capital social, que foi o investimento, perdão, foi o capital aplicado dentro da empresa. A gente tem o lucro ou o prejuízo do período. Com base no que nós conseguimos ver aqui no balanço patrimonial, o total do ativo tem que ser igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Então, se o ativo der o valor de 5.000 reais, o somatório do passivo e patrimônio líquido é 5.000 reais. Vamos lá. Conta T ou razão.
Conta Ter ou Razão é uma representação gráfica que é utilizada para a contabilidade e efetuar os lançamentos contábeis. É uma forma, né, da gente ver os aumentos e diminuições que acontecem, né, também dentro do passivo, do ativo, do patrimônio líquido. O débito e o crédito, né, como que funciona? São somente nomenclaturas utilizadas pela contabilidade. O débito e o crédito não é algo bom ou algo ruim, é simplesmente um nome. Então, no alto, né, dessa representação em T, nós temos o nome da conta, do lado esquerdo nós temos os lançamentos de débito, do lado direito temos os lançamentos de crédito. Quando a gente compara a conta Ter ou Razão com o balanço patrimonial, a gente pode dizer que as contas do ativo apresentam os saldos devedores, ou seja, ficam do lado do débito. Então, se a gente quer aumentar uma conta de ativo, a gente realiza lançamentos de débito. Se a gente quer diminuir uma conta de ativo, fazemos lançamentos a crédito. Contas de passivo e patrimônio líquido são contas credoras, ou seja, ficam do lado do crédito. Então, quando a gente quer aumentar o saldo de uma conta de passivo e patrimônio líquido, a gente efetua lançamento de crédito. Quando a gente quer reduzir uma conta de passivo e patrimônio líquido, a gente faz um lançamento de débito. Para isso, né, para fazer os lançamentos na conta T ou Razão, é importante a gente conhecer o método das partidas dobradas. E o que é o método das partidas dobradas? A gente diz o seguinte, que para cada lançamento de débito, há um lançamento de crédito. Pode existir diferentes números de lançamentos de débito que devem corresponder ao mesmo valor dos lançamentos de crédito. Então, se eu tenho, por exemplo, uma compra de veículos à vista no valor de R$ 55.000, eu vou debitar a conta veículo em R$ 55.000, porque é o valor do veículo, né, que foi comprado, e vou creditar numa outra conta. Essa conta vai ser Caixa e Bancos no mesmo valor, R$ 55.000. Aqui, então, a gente pode perceber que um lançamento de débito de R$ 55.000 corresponde a um crédito de R$ 55.000. O balancete de verificação é uma ferramenta que a gente utiliza na contabilidade para verificar se os lançamentos realizados na conta Ter ou Razão foram realizados corretamente. Então, a gente verifica se o método das partidas dobradas correspondeu, foi realizado corretamente. Então, a gente pega os saldos das contas e vê se eles são devedores e credores e colocam nas respectivas colunas. Após realizar o levantamento de todas as contas que são devedores e credores, a gente soma a coluna de débito e soma as colunas de crédito. No balancete de verificação, o total dos débitos tem que ser igual ao total dos créditos. Adriana, se não tiver esse total correto, né, se esses valores não baterem, algum lançamento foi realizado incorretamente e é preciso fazer uma revisão sobre os lançamentos contábeis. Demonstração do resultado do exercício. Evidencia, né, a formação do resultado do exercício dentro de um determinado período. O que é esse resultado? Lucro ou prejuízo. A gente confronta justamente as receitas, os custos e as despesas. Quando a gente tem uma receita que é maior do que custos e despesas, a gente diz que esse resultado é um lucro. Quando a receita for menor do que a soma dos custos e despesas, a gente tem o prejuízo. Então, o lucro é um resultado positivo e o prejuízo é um resultado negativo. Na demonstração do resultado do exercício, a gente tem uma estrutura que começa com a receita bruta de vendas,
ou seja, o valor de vendas de um determinado produto ou a receita de um determinado serviço, né? Dependendo do tipo de empresa que a gente esteja mencionando. Depois, existem as deduções de vendas. Nós temos aqui os impostos sobre vendas, como IPI, ICMS e outros. Temos os abatimentos, que são dados em virtude de alguma diferença no pedido. Temos os descontos incondicionais por uma questão de relacionamento, a empresa pode conceder ao seu cliente. E a gente tem as devoluções, que são referentes a produtos que não estavam adequados com o que o cliente pediu. Receita bruta, menos essas deduções, a gente tem a receita líquida. Depois, a gente deduz os custos, que vão depender dos tipos de empresas. Temos o custo dos produtos vendidos, custo dos serviços vendidos ou custo das mercadorias vendidas, tá? Receita menos os custos dá o resultado bruto, que pode ser lucro ou prejuízo bruto. Depois, deduzimos as despesas com vendas, que são as despesas que nós temos de disponibilizar o nosso produto ao cliente. Então, aqui, por exemplo, comissão de vendedores, frete sobre vendas. Depois, temos as despesas gerais e administrativas, que são as despesas necessárias para manter a estrutura organizacional da empresa e a obtenção de receita. Então, aqui a gente pode ter um salário em encargos sociais de funcionários de TI, se for, por exemplo, da Natura. A gente pode ter um material de escritório que é utilizado na parte administrativa, luz, gás, perdão, luz, telefone, internet, também desse setor administrativo aqui. Depois, somamos as outras receitas, que pode ser proveniente de uma outra atividade que a empresa não tenha como principal, e diminuir as outras despesas, que também podem ser despesas que não estão ligadas à atividade principal, como, por exemplo, se ela vendeu o imobilizado e teve prejuízo, a gente considera como outras despesas. Se a venda do imobilizado deu um lucro, a gente coloca como outras receitas. Então, o resultado bruto, menos despesas com vendas, menos despesas gerais e administrativas, menos outras despesas, mais outras receitas, dá o resultado, que pode ser lucro ou prejuízo, antes das receitas e despesas financeiras. Aí a gente vai diminuir as despesas financeiras, se a gente tiver, por exemplo, um empréstimo, os juros sobre os empréstimos estarão aqui, e aumentaremos as receitas financeiras. Então, se a gente teve um rendimento com aplicação financeira, entra nas receitas financeiras. Resultado antes das receitas e despesas financeiras, menos despesas financeiras mais receitas financeiras, dá o resultado antes do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. Esse resultado pode ser lucro ou prejuízo também? Pode, tá? Então, em seguida, a gente tira o valor de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro e as participações estatutárias sobre o lucro. Por exemplo, participação nos lucros e resultados que os funcionários podem receber. Resultado antes do IR do imposto de... Perdão, resultado antes do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, menos as despesas com imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, menos participações estatutárias, dá o lucro ou prejuízo líquido do exercício. A gente também aprendeu outras demonstrações. Sabe aquela variação que dá entre um período e outro de caixa e bancos? A gente chama isso de caixa equivalente de caixa. Essa variação que a gente vê de um período a outro dentro do balanço patrimonial, né, tem uma demonstração que mostra detalhadamente esses aumentos ou diminuições de caixa equivalente de caixa. E essa demonstração é a demonstração dos fluxos de caixa. Temos também a demonstração do valor adicionado, que aqui a gente vê a criação de valor da entidade em um determinado período.
e ver se essa riqueza que foi gerada ou criada, como foi distribuída a diferentes agentes, como o governo, funcionários, fornecedores, proprietários. Então, isso a gente vê dentro de um determinado período. Análise das demonstrações contábeis. A gente sabe que as demonstrações contábeis ajudam os usuários no processo de tomada de decisão, né, para que eles atinjam os seus objetivos. Mas olhar essas demonstrações de uma maneira simples, né, somente olhar os dados que tem lá, a gente não consegue ver exatamente os pontos fortes e fracos da entidade dentro de um determinado período. Então, a gente não consegue analisar de uma forma profunda, né, aquelas informações existentes em relação à situação patrimonial e econômico-financeira da entidade. Para isso, né, a gente utiliza a análise das demonstrações contábeis para fazer essa transformação dos dados em informações úteis para o embasamento do processo de tomada de decisão desses usuários. Então, essa análise vai depender, obviamente, do interesse que aquele usuário tem em relação à informação contábil. Mas quais são os tipos de análises das demonstrações contábeis que nós podemos realizar? A gente tem análise propriamente dita, que é um exame minucioso que vê cada uma das contas existentes dentro da demonstração financeira da análise. Então, de repente, olhar, né? O caixa e bancos foi de 10 para 11 mil. Olhar por que fornecedores teve uma diminuição de R$ 2.000, né? Então, nesse tipo de análise, né, são decompostos os fenômenos patrimoniais, vendo os pormenores, né, que trouxeram a composição de cada conta ou os respectivos grupos, né? Por exemplo, ativo não circulante. Eu vi que é R$ 100.000, mas R$ 50.000 é imobilizado. Opa, 50% aí do imobilizado é o mais relevante, né? Então, é sobre isso que é feito nesse tipo de análise. Já na análise por quocientes, né, o que é quocientes, né? É a gente fazer, melhor falando, uma relação entre os grupos de conta, né? O quociente, ele permite a gente fazer um estudo comparativo, né, dos grupos de elementos que existem nas demonstrações contábeis. Então, a gente tem índices de liquidez, de endividamento, de atividade, lucratividade, rentabilidade, endividamento, a gente pode realizar o cálculo e analisar dessas formas. E a gente pode comparar também esses índices e quocientes de um ano para o outro, de um período a outro, como, por exemplo, cada semestre. A gente pode comparar esses indicadores com os concorrentes, a gente pode comparar isso com a média do setor de atividade ao que a empresa pertence. Isso vai variar conforme o analista desejar. A gente também tem as análises vertical e horizontal, que vai ser falado ainda nesse vídeo com mais detalhe, mas a análise vertical mostra a composição da conta em relação ao grupo como um todo, e a análise horizontal traz os aumentos ou diminuições de contas dentro de determinados exercícios. Então, é uma construção de uma série histórica. Já a comparação com os padrões, foi mais ou menos o que eu falei quando a gente tem os conscientes, né? Para que a gente veja justamente como que é o comportamento da empresa dentro de um determinado período. Então, a gente compara esses quocientes por períodos, a gente pode comparar por concorrentes, perdão, por média do setor, e assim vai depender de novo da análise. A análise vertical, ela mostra o percentual de cada conta em relação ao todo que faz parte. Isso faz com que, né, o objetivo do analista que faça o cálculo da análise vertical é verificar a importância de cada conta que pertence.
Então, se a gente está falando de balanço patrimonial, por exemplo, eu quero fazer análise vertical de estoques, eu vou comparar o estoque com o ativo total. Se a minha análise vertical é com base em demonstração de resultado do exercício e quero ver a comparação das despesas gerais e administrativas, eu comparo o valor dessa conta com as receitas operacionais líquidas, tá? Importante lembrar que a análise vertical sempre é demonstrado em bases percentuais. A análise horizontal, ela quer ver, né, justamente a relação de aumento ou diminuição de uma conta ao longo de um determinado período. Para isso, é necessário pelo menos 2 exercícios ou 2 períodos, tá? A análise horizontal também é demonstrada em bases percentuais. A análise horizontal, como eu falei anteriormente, é para mostrar, né, uma série histórica, para que a gente veja qual é a tendência de uma conta em um determinado período. Se uma conta, por exemplo, caixa, foi de 1.000 para R$ 2.000, a gente vê, através da análise horizontal, que essa conta aumentou 100%. Então, como é que vai ser ao longo do tempo? Vai ter esse crescimento de 100% ou vai ter uma queda? Então, essa análise que é feita pela pessoa que estuda, né, dessa forma a análise das demonstrações contábeis. Índices de liquidez. O que é o índice de liquidez? Mostra a capacidade da empresa em saldar seus compromissos com terceiros. Existem 3 perspectivas: de curtíssimo prazo, curto prazo e longo prazo. No curtíssimo prazo, a gente analisa a liquidez imediata, que a gente considera somente o caixa equivalente de caixa, ou seja, caixa e bancos. Então, caixa e bancos dividido por passivo circulante. Já no curto prazo, a gente tem 2 análises que podem ser realizadas: a liquidez corrente e a liquidez seca. Qual é a liquidez corrente? A liquidez corrente, ela mostra a relação entre ativo circulante e passivo circulante. Já a liquidez seca, ela desconsidera 2 contas: estoques e despesas antecipadas. Estoques, porque a empresa ela não tem certeza de transformação daquele estoque em dinheiro. Então, a liquidez não é tão clara. Então, ela tira do cálculo esse estoque. Já a despesa antecipada é um valor que foi pago antecipadamente por uma despesa, como o próprio nome fala, mas ela vai ser reconhecida aos poucos. Então, ele não vai se transformar em dinheiro. Então, por isso que a fórmula da liquidez seca, ela exclui do ativo circulante estoques e despesas antecipadas, e esse valor é dividido por passivo circulante. Já a liquidez de longo prazo é a liquidez geral, ou seja, mostra a capacidade da empresa em saldar seus compromissos de longo prazo. Mostra a relação entre ativo circulante e ativo realizável a longo prazo e passivo total. Lembrando que o passivo total é passivo circulante mais passivo não circulante. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo e que ele tenha contribuído para os seus estudos. Se você tiver quaisquer dúvidas, não hesite em entrar em contato comigo. Espero que você seja bem-sucedido na sua avaliação. Bons estudos e até mais. Tchau, tchau.